Mais uma vez, aos que estão presentes aqui, muito boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, amém? E também aos nossos queridos irmãos, amigos, visitantes que nos assistem agora nos nossos canais, também a nossa saudação, muito boa noite a cada um dos irmãos. E nós estamos aqui nessa noite felizes, e se você não tiver, eu quero te convidar a se alegrar nesse momento, por quê? Porque nós estamos um dia mais perto da volta do nosso Deus. E isso deve ser algo que não deve escapar da nossa memória, porque é a consciência de que Cristo voltará que nos dá o combustível, nos dá o ânimo para a gente continuar lutando contra o mal, contra o pecado e também nos aproximando mais e mais desse Deus maravilhoso que nos salvou, que nos deu a vida eterna. E por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, o capítulo 48. Quero que você acompanhe comigo, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, o livro de Salmos, o capítulo 48, e eu quero ler com você o capítulo 48, versículo 1 a 3. Salmo 48, 1 a 3. Esse salmo ele fala da grandeza do nosso Deus, e por ser um Deus todo-poderoso, ele é aquele que protege Jerusalém. Mas aí você pensa, ele só protege só Jerusalém? Não, ele protege a cidade de Jerusalém, porque ela tem um símbolo, um significado importante na história de Israel. Mas esse mesmo Deus que protege Jerusalém, é o Deus que é presente nas nossas vidas. Salmo 48, de 1 a 3, nos convida a adorar esse Deus, dizendo assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade de nosso Deus, em seu santo monte, o monte Sião, o santo monte, é alto e magnífico, toda a terra se alegra em vê-lo, é a cidade do grande rei. O próprio Deus está em suas torres e se revela como seu protetor. Nosso Deus nos protege, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é o Deus de missões, porque todas as nações se alegrarão e se alegram com Ele. E nessa noite eu quero te convidar a adorar esse Deus maravilhoso que é o verdadeiro amigo. Nesse momento nós vamos orar e depois vamos cantar. Senhor querido, louvamos o Teu nome, bendizemos, ó Deus, a Tua grandeza que tem nos abençoado e nos sustentado até aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor se faz presente aqui nessa noite, e a Sua presença nos lembra de que o Senhor voltará. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Te louvamos, ó Deus, por isso, e te pedimos que o Senhor receba a nossa adoração nessa noite. Nos reunimos aqui e os irmãos em casa para te render honra e glória, pois o Senhor merece, porque Tu és Deus, Tu és grandioso, Tu és o nosso protetor, Tu és aquele que nós conhecemos como o guarda de Israel, que não dorme, que jamais tira férias. Te louvamos por isso, Deus, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado e porque sabemos que o Senhor voltará para nos buscar. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Quem acha bom ter um amigo? Você acha bom ter um amigo? Quem acha importante ter um amigo? Se você crê que Deus é o nosso melhor amigo, Jesus é o nosso melhor amigo, convido você a se colocar em pé, cantar a Jesus, dizendo que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração
Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Boa noite, irmãos. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito nesse momento de pandemia, de quarentena, é que muitas vezes, diante das dificuldades, dos problemas, a gente se vê ansioso, a gente se vê com vontade de tentar resolver, com vontade de ver que as coisas se resolvam rápido, e muitas vezes isso não acontece, muitas vezes demora um pouco mais do que a gente gostaria que demorasse. E nesse momento é que a gente entende e aprende que a gente precisa confiar em Deus e entregar para Deus. Porque muitas vezes a gente se vê incapaz e realmente é como muitas vezes nós devemos nos ver incapazes de querer resolver os problemas, entendendo que quem vai estar à frente é Deus. E eu lembrei desse versículo um pouco antes de subir, quando Jesus fala: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E na continuação ele fala: tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. No momento onde nós estamos ali diante das dificuldades, o nosso papel é entregar para Deus e deixar que Ele nos ensine. É entender o nosso papel como filhos e o papel de Deus como Pai. Então, nesse momento, eu gostaria de orar com os irmãos. Senhor Deus, ó Pai, eu te louvo, Senhor, porque nós vivemos num mundo, ó Pai, e nesse mundo nós temos tantas aflições, dificuldades, preocupações, momentos, ó Pai, realmente difíceis de enfrentar. E são nesses momentos, ó Pai, onde nós conseguimos ver, ó Pai, o seu cuidado sobre nós, ó Pai. São nesses momentos, ó Pai, que nós nos vemos incapazes de resolver, que nós podemos, ó Pai, entregar tudo e confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a fazer isso o tempo todo, ó Pai, entendendo que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Entendendo, ó Pai, que o nosso papel é sermos, ó Pai, cristãos, confiar no Teu cuidado, pregar o Teu Evangelho. Senhor Deus, nós vivemos momentos, ó Pai, difíceis por conta dessa pandemia, e muitas vezes a nossa vontade, diante de um noticiário ou qualquer coisa, que isso se resolva rápido, mas nós confiamos que cada coisa que tem acontecido no mundo está no Teu controle, e nós confiamos no Senhor, ó Pai. Senhor Deus, eu também te peço, Senhor, logo mais nós estaremos tendo eleições, e nós ficamos um pouco ansiosos e preocupados com quem vai estar governando
nossas cidades, mas nós também confiamos no Senhor, ó Pai, que o Senhor é soberano. Senhor Deus, o Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui, e o Senhor sabe as dificuldades de cada um, ó Pai, de nós. Também aqueles que estão em casa não estão podendo vir aqui na igreja. O Senhor conhece as dificuldades, ó Pai, e que nós, ó Pai, possamos entender que nós precisamos entregar todas as nossas dificuldades ao Senhor e encontrar descanso no Senhor, ó Pai. Senhor, que essa mensagem, ó Pai, possa ser útil hoje, na hora da mensagem, quando nós estivermos ouvindo a Tua palavra, que nós possamos esquecer um pouco das dificuldades e ouvir a Tua palavra aos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos entender isso na hora que nós estivermos cantando, ó Pai. Que nós possamos deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha de ouvir e de Te louvar, para que nós possamos estar com o coração aberto para Te louvar, ó Pai. Senhor Deus, eu Te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom. Te louvo porque o Senhor cuida de nós. E eu Te louvo, Senhor, porque o Senhor permite que nós passemos pelo deserto, mas nós temos o Senhor sempre do nosso lado. Isso é o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que Jesus ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, mas os seus acusadores não entenderam que ele era o leão que voltará, o leão de Judá que um dia voltará. Todo joelho se dobrará ao leão de Judá. É isso que nós vamos cantar. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos irão e verão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Amém. Aleluia. Amém. Você pode tomar o seu assento. Os irmãos de casa podem também comigo abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos,
capítulo 14, Evangelho de Marcos 14. Irmãos, nós temos caminhado para o final desse evangelho, já faz alguns meses, quase um ano aí praticamente, se eu não estiver errado, que nós iniciamos uma série baseada no Evangelho de Marcos, estudando texto após texto, com a ideia de que o evangelista Marcos, ele tem anunciado Jesus como o rei que esteve aqui, que está aqui, e diante da realidade e da consciência de Jesus como rei, nós só temos uma opção melhor a tomar, que é arrependimento e fé, arrepender e crer nas boas novas do Evangelho. E nós estamos nesse capítulo aqui, Marcos capítulo 14, o verso 43 a 52, veremos nessa noite a conspiração e o abandono do rei. A conspiração e o abandono do rei. Nós estamos, queridos, na reta final entre o jardim do Getsemane, que nós vimos semana passada, o Senhor Jesus Cristo orando e ensinando a importância da vigilância em tempos difíceis, e no caso dele, no cumprimento da sua missão. E agora Jesus está então entre o Getsemane e o Calvário, já caminhando para a conclusão do seu ministério aqui na terra. E nesse episódio de hoje, onde nós vemos a conspiração e o abandono do rei, queridos, a batalha cósmica se inicia. Eu quero que você entre comigo na história. Eu quero que você perceba que nós estamos aqui não somente diante de uma leitura de uma situação em que Jesus experimentou, passou, mas diante de uma situação bem difícil na vida do Senhor Jesus e também na vida dos apóstolos. As trevas e a escuridão, elas se levantam para derrubar o Filho do Homem. Diante dessa situação, as predições de sua morte, como nós acompanhamos no capítulo 8, versículo 31, no capítulo 9 também no versículo 31, e mais tarde no capítulo 10, versículo 33 e 34, onde Jesus disse que os mestres da lei, os líderes religiosos, os saduceus e os fariseus iriam persegui-lo para matá-lo. Nós estamos vendo a realização a partir desse momento no versículo 43 em diante. E a partir daqui então nós vamos ter uma noção em que alguns no tempo e no espaço tiveram uma visão muito equivocada de Jesus. Acabamos de cantar Leão de Judá, mas ele também é o Cordeiro de Deus. E quando eu olho a figura do leão, eu penso num animal forte, mas quando eu penso num cordeiro, num animal frágil e indefeso. E um ator global, certa feita, disse o seguinte: eu não sou muito dado a Jesus Cristo, eu prefiro uma certa religião muito diferente do cristianismo, por exemplo. E ele disse que para ele a visão de um Cristo crucificado é de um homem fraco, um homem fragilizado, um homem sem força, sem prestígio. Mas irmãos, nós vamos ver nessa noite que nessa situação onde as trevas se levantam contra Cristo Jesus, usando pessoas, usando um discípulo que traiu e usou um beijo para traí-lo, vamos perceber a grandeza de Deus por trás dessa situação. E enquanto os seus opositores querem matar Jesus, enquanto eles querem dar cabo à vida de Jesus e silenciar a voz do Messias, Deus continua no trono, trabalhando e inclusive coordenando cada passo do seu servo, como Isaías coloca Jesus como servo de Deus, e o Evangelho de Marcos também concorda da mesma forma, Deus estando no controle. E nós vamos perceber, meus queridos irmãos, ao desenrolar desse episódio nessa noite, que somente a submissão à vontade e à palavra de Deus capacitam o cristão em dias de grande oposição. Você e eu também como cristãos, você e eu como verdadeiros discípulos de Jesus, porque é importante nós lembrarmos que as definições nos nossos dias são muito importantes. É muito fácil a pessoa colocar uma faixa Jesus, 100% Jesus na testa, mas é outra história a pessoa seguir a Jesus Cristo. Existem várias formas de você expressar Cristo Jesus.
Mas somente o verdadeiro discípulo de Jesus, ele experimenta esse relacionamento com Ele, e ele, por conta desse relacionamento, passa por dias difíceis. Nós vamos ver aqui, por meio da história da prisão de Jesus, onde há uma conspiração e também um abandono, que ele nos ensina que a submissão à vontade e a palavra de Deus capacitam o crente a suportar grandes oposições na sua vida. Então, se você também enfrentar dias difíceis na sua vida, seja no seu lar, com o seu cônjuge, porque você quer obedecer a Jesus, seja você como um estudante de uma faculdade que está indo contra ideologias que vão contra a sua fé, se você é um trabalhador exemplar, mas está sofrendo perseguição por conta dos seus compromissos éticos, como fruto do seu relacionamento com Jesus Cristo, em qualquer área da sua vida, como irmãos nossos do outro lado do mundo estão pagando um alto preço por assumir um compromisso com Jesus, esse texto nos ensina a confiar na vontade e na palavra de Deus, que nos capacita a Você pode voltar ali para o versículo 21 e ver a palavra de Jesus exatamente se cumprindo. Versículo 21 nós lemos assim: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então, voltando para o verso 43, de novo, enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. É importante a gente prestar atenção nos detalhes. Eu inclusive indico os irmãos a lerem os outros 3 textos paralelos, em Mateus capítulo 26, em Lucas capítulo 22 e em João capítulo 18, porque cada evangelista adiciona uma informação a mais que nos dá o tom, o ambiente do momento. Então, lembre-se, Jesus está ali já indo embora do jardim do Getsêmani, e nesse caminho à noite, quinta-feira à noite, acontece isso. Com ele, ou seja, com Judas, estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Declaradamente eram os opositores de Jesus Cristo. Cada um desses grupos tinha algo em que eles tinham um incômodo com relação a Jesus Cristo, mas nenhum deles reconheceu Jesus como Salvador. Nenhum deles entendia que eles estavam diante do Rei Supremo, o Rei Todo-Poderoso. E aí, a partir dessa aproximação do traidor, os versículos 44 a 47, nós vemos então a prisão e a reação nesse instante. Veja comigo o versículo 44. O traidor havia combinado um sinal com eles. Naquela multidão, os que estavam juntos com Judas, ou os que iriam juntos com Judas, não tinham a certeza de quem seria a pessoa a ser aprisionada. Então ele combina com esse sinal: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. E aqui, irmãos, é o primeiro ponto que a gente precisa parar e analisar, para percebermos que Deus, apesar da conspiração por trás disso, contra Jesus, Deus já havia planejado. Deus já tinha organizado esse momento. Deus não perde o controle da situação. Uma situação emocionalmente falando desgastante. Lembra, Jesus acabara de sair de um momento de oração, onde o evangelista Lucas disse que inclusive ele suou como gotas de sangue, uma expressão médica para demonstrar a angústia de Cristo.
E não era medo de enfrentar a sua missão, é porque ele sabia que ele iria carregar o peso do pecado da humanidade. E moralmente falando, isso era muito forte, isso era muito pesado para Jesus Cristo. Mas o gesto de Judas, de combinar com os opositores de Cristo, que seria com um beijo, ele é descrito conforme as Escrituras em Salmo 41. Marque aí a sua Bíblia e vá comigo para Salmo capítulo 41 e veja essa expressão sendo vivenciada por Jesus aqui. Salmo capítulo 41, versículo 9. Salmo 41, versículo 9. Nós lemos assim: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Aqui o salmista falando de um momento pessoal, mas que em alguma medida tem uma referência também em Cristo Jesus. Literalmente, gente, você não beija um inimigo. Dificilmente você que é homem beija um outro homem, a não ser talvez o seu pai, o seu filho, eu estou falando do mesmo sexo oposto, né? Ou é uma expressão de muita proximidade. No Oriente Médio nós sabemos inclusive que o beijo era uma expressão de respeito, de intimidade. E o gesto de intimidade e de respeito foi o sinal para que Judas desertasse da sua condição de discípulo. Interessante que Judas ele acrescenta no final do versículo 44 o seguinte: então, prendam-no e levem-no em segurança. Prendam-no e levem em segurança. Nenhum dos outros evangelistas registram essa palavra de Judas. Olha, vocês vão prender Jesus, mas por favor, mantenham ele em segurança. Isso demonstra que Judas sabia muito bem o que ele estava fazendo. Era um ambiente caótico, complicado. A sua consciência provavelmente já estava completamente confusa. E ele faz esse pedido: levem-no em segurança. Mas o texto da sequência, versículo 45. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, também uma forma respeitosa de se referir a Cristo, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Aqui a gente percebe de novo um equívoco na mente dos discípulos. O discípulo estava armado, puxa uma espada, provavelmente uma adaga, não algo como a gente imagina, aquelas espadas medievais que tem 1 metro e pouquinho de comprimento. Não, uma adaga, algo menor. Ele puxa e com a rapidez de preparo de um homem que sabe usar aquela ferramenta, aquela arma, ele então decepa a orelha direita de, segundo o Evangelho de João, Malco. E segundo o Evangelho de João também, era Pedro em que tomou essa iniciativa. Mas é muito peculiar que os evangelistas tenham registrado essa atitude desse discípulo, algo que não era ideal, algo que não era necessário nessa condição, nessa situação onde Jesus Cristo estava experimentando ali. O que mostra que os discípulos, por quererem defender Jesus à força, não entenderam a missão de Jesus. Nós acabamos de ler em Salmo 41 essa realidade que Jesus está experimentando. Nós lembramos de 3 versículos, ou melhor, de 4 versículos no Evangelho de Marcos, onde Jesus diz que o Filho do Homem será entregue, ou seria entregue nas mãos dos líderes religiosos. Jesus ele tem consciência dessa situação em que ele está vivendo. E mais, ele caminha em direção a essa situação. Ele não teme a morte, ele não teme os perigos, porque ele sabe que essa era a vontade do Pai para a sua vida. Então, em submissão à vontade de Deus e em concordância com as Escrituras, Jesus é fiel à sua missão. E aí temos a resposta de Jesus no versículo 48 e 49. O terceiro fato aqui. Disse Jesus:
estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Ou seja, Jesus Cristo aqui ele é reconhecido como um revolucionário. A palavra em que Marcos utiliza aqui não era para um criminoso qualquer, um ladrão de galinhas. Era literalmente para alguém que estava chefiando um conluio contra o Império Romano, contra as autoridades judaicas, e ele é tido como um criminoso de marca maior, alguém procurado pela justiça. E Jesus disse, não faz sentido essa postura de vocês, porque em todo o tempo que eu estive aqui, estive ensinando, estive falando da paz, estive falando do amor de Deus, e vocês nunca tomaram nenhuma iniciativa para me refrear ou para me prender. Jesus está colocando as coisas nos seus devidos lugares aqui, mas infelizmente a gente percebe que não houve concordância, não houve entendimento da parte dos líderes religiosos, não houve reconhecimento de quem era Jesus Cristo. E quando não há um reconhecimento claro de quem é Jesus Cristo, a tendência natural da humanidade é rejeitar. Rejeita-se o Messias, rejeita-se os seus valores, rejeita-se a sua vontade, rejeita-se a sua pessoa. A resposta de Jesus mostra claramente que, embora havia uma conspiração, ele tinha clareza do que ele estava fazendo. O versículo 49 diz: mas as Escrituras precisam ser cumpridas. E aí chegamos na última parte desse episódio, onde se inicia o processo da paixão do rei, do sofrimento do servo do Senhor, que é a deserção dos seguidores de Jesus. Até aqui a gente vem acompanhando os discípulos na visão, na ótica, na observação de Marcos, como frágeis, como homens fracos, como homens que não entendem a missão de Jesus, como homens que não estão a favor de Jesus, como homens que são demorados a entender. E aqui nós encontramos o clímax dessa postura de fraqueza. Verso 50, então todos o abandonaram e fugiram. Note comigo o versículo 27 do mesmo capítulo que nós estudamos anteriormente. Jesus, mais uma vez, citando um texto do Antigo Testamento, Zacarias capítulo 13, versículo 7, está na boca de Jesus aqui. Olha o versículo 27. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Note, queridos, que essa fala de Jesus é um empréstimo da profecia de Zacarias capítulo 13, versículo 7, e mais uma vez Jesus tem consciência das Escrituras, mais uma vez Jesus tem consciência de que ele está dentro da vontade de Deus, de que esse sofrimento, de que essa prisão injusta, ela cumpre o plano de Deus para a redenção da humanidade. Isso mostra que, embora a humanidade queira crucificar Jesus, embora há um levante, uma guerra cósmica que está sendo travada por trás dessas multidões aqui ao lado de Jesus, Deus está no controle até mesmo das maiores oposições que se levantou contra o Senhor Jesus Cristo. E para agravar ainda mais o cenário da fraqueza dos seguidores de Jesus Cristo, nós temos uma informação que só Marcos traz para nós, que está nos versículos 51 e 52. Ele diz assim: um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, o que é muito estranho, provavelmente deveria ter acordado, provavelmente deveria ter saído da sua casa apenas com o lençol que ele usara para dormir. Ele estava desprovido das roupas normais, naturais para se caminhar ali, mas o texto diz que ele estava seguindo a Jesus. É muito peculiar nos evangelhos que nós notamos alguns discípulos diferentes dos demais, do padrão. Nós temos Nicodemos e José de Arimateia, os discípulos agentes secretos, 007 de Jesus. Por toda a narrativa dos evangelhos, especialmente no evangelho de João, eles estão seguindo Jesus à distância. Eles não assumem uma posição até que Jesus morre, e então eles reconhecem como Cordeiro de Deus, e os dois vão lá pedir o corpo de Jesus. José de Arimateia enterra Jesus no seu próprio túmulo com honrarias de um rei.
Mas aqui nós temos um jovem seguindo a Jesus. Alguns estudiosos tentaram encontrar a identidade desse jovem. O mais próximo que a gente tem chegado aqui é que pode ser o evangelista Marcos, que era um jovem. Mas não há base bíblica para a gente ter certeza de que seja Marcos. Mas é curioso. Por quê? O texto diz que quando tentaram prendê-lo, porque identificaram ele como um discípulo de Jesus, então tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Uma situação cômica, inusitada, num momento difícil, tenebroso da vida do Senhor Jesus Cristo. A informação desse jovem aqui, ela está registrada aqui para aumentar na minha mente, na sua mente, na mente do leitor, que não sobrou ninguém do lado de Jesus. Todos desertaram. Quando a situação ficou acalorada, quando os perigos aumentaram, quando chegou a hora do vamos ver, aquele momento em que você sabe que tem que demonstrar a sua verdadeira a aliança com Jesus Cristo, não sobra uma pessoa do lado dele. Esse episódio do jovem, dessa deserção geral, nos mostra que ninguém com coragem ficou do lado do Senhor Jesus. Como que você se sentiria? Há poucos minutos com seus melhores amigos, ou com seus amigos mais íntimos, aqueles que você confia a sua vida. E de repente, quando a situação esquenta, quando a realidade piora, todos te abandonam. Uma conspiração por trás, porque não havia motivos para prender Jesus legalmente. Tanto que daqui para frente nós vamos ver um julgamento completamente fora da lei. Nós vamos ver um governador lavando as mãos e um inocente, um justo, morrendo no lugar dos injustos. Por que essa realidade? Porque Marcos e os outros 3 evangelistas registram a prisão de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, meus irmãos, para nos ensinar que Deus está no controle por trás de todo o sofrimento do rei. Toda a situação em que Jesus, como nosso rei, enfrentou na terra foi friamente calculada. Jesus está agindo de acordo com a vontade de Deus. Ele acabara de orar no jardim do Getsêmani: passa de mim esse cálice, contudo não seja o meu querer, mas seja feita a tua vontade. Não a minha vontade, mas a tua, como cantamos a música aqui na igreja. Obedecer por amor. É isso que Jesus está mostrando, é isso que Jesus está ilustrando por meio da sua atitude de submissão. Jesus, inclusive, não somente está submisso à vontade do Pai, mas ele está agindo conforme a predição das Escrituras. Note comigo Isaías, capítulo 53, o capítulo mais evangelístico, do livro mais evangélico do Antigo Testamento, que é Isaías. Isaías 53, versículo 9, nós temos aqui a indicação de que, de fato, Jesus Cristo caminhava para ser confundido, para ser colocado entre impiedosos, perversos, criminosos. Versos 9 do capítulo 53. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido violência nenhuma. O capítulo 53, ele é extremamente preditivo e claro daquilo que aconteceu, que nós estamos agora confirmando por essa situação de conspiração e abandono do rei. Então Jesus está agindo conforme a predição das Escrituras. Isso significa, meus irmãos, que a palavra é confiável e atual sempre. Porque o evangelista não coloca esse texto à toa. O Espírito que inspirou o escritor para colocar esses episódios e essas informações muito claras para mim e para você, ele está tentando dizer para nós: aquilo que Deus diz é o que vai acontecer. Aquilo que você lê como palavra de Deus, você pode confiar. Ela é bíblica, ela é atual e eu devo obedecê-la mesmo quando a situação for desfavorável. Esse é o grande teste para nós, discípulos de Cristo. Isso se de fato somos discípulos de Jesus. Porque vivemos uma época onde você tem 2 tipos de pessoas que frequentam igrejas. Pelo menos 2 tipos. Os discípulos, os seguidores e os adeptos.
aqueles que fazem uma adesão, aqueles que pegam literalmente um contrato, como um contrato de aluguel, e você assina e você está aderindo a um compromisso. Isso não implica em conversão, isso não implica em compromisso real e verdadeiro. Por quê? Porque os verdadeiros discípulos, eles serão testados, como Jesus também foi testado, e ele mostra a atitude correta. Em Marcos, Jesus é o servo fiel. Em Marcos, o Filho do Homem, o Rei dos Reis, que se apresenta nessa postura de simplicidade e de humildade. E nesse texto, na prisão, na conspiração e no abandono do rei, nós percebemos uma verdade real: Deus está no controle por trás de todo o nosso sofrimento. Às vezes não faz sentido, nós não somos dados a sofrimento, e é super compreensível, porque o sofrimento, ele é uma realidade por causa da queda. O pecado que entra no mundo trouxe todo tipo de sofrimento, e de forma direta e de forma indireta nós somos alvos desse sofrimento por causa dos nossos próprios pecados e por causa dos pecados dos outros, muitas vezes. Mas ainda assim, como discípulos de Jesus que queremos ser, se você de fato quer ser um discípulo de Jesus, você pode ter a consciência de que os sofrimentos que lhe recairão por causa da sua fidelidade a Deus, eles estarão debaixo do controle soberano de Deus. Então você pode ter paz, então você pode confiar, então você pode ter expectativas, então você pode esperar, e você não precisa se comprometer abrindo mão do seu compromisso ético com o Senhor. Você pode permanecer fiel à sua mulher, você pode permanecer fiel aos seus pais, você pode ser o melhor empregado no momento mais difícil da economia. Você pode ser um discípulo de Jesus no sofrimento, porque todo sofrimento, como o próprio Filho de Deus experimentou, está debaixo do controle da autoridade de Deus. Ele não perdeu o controle. Mas a segunda lição que nós aprendemos aqui, na obra do Evangelho: ódio se vence com amor. Ódio se vence com amor. Pedro dispara, ou puxa a peixeira. Se ele fosse daqui do Brasil, ele ia puxar a peixeira, né? Ou o canivete, ou a faca gaúcha, sei lá. Pedro, naquela disposição equivocada, não entendendo a missão de Jesus, ele tenta resolver na sua própria força. Pedro agiu então na sua própria força, e Jesus mostra o contrário. O evangelista Lucas mostra que Jesus cura, colocando de volta a orelha direita na fronte, no rosto de Malco, que era o servo dos sacerdotes, ali, dos líderes religiosos naquela ocasião. Jesus podia olhar para aquela situação de Pedro e falar assim: nossa, como você me ama, né? Obrigado. Mas Jesus diz: não, nós não trabalhamos com ódio. A única coisa que Deus odeia é o pecado. Deus trabalha contra o pecado, mas em favor do pecador, Ele trabalha com amor. Isso nos ensina que a linguagem do cristianismo é o amor. No que depender do cristão, do discípulo, ele deve agir com amor. Um amor que inclusive vai imprimir algumas realidades sacrificiais, porque esse amor, ele não depende da resposta do opositor. Malco se aproximava de Jesus. Pedro arranca a espada e decepa-lhe a orelha direita, e Jesus devolve, cura e realiza um ato de bondade, uma ação sobrenatural. Na obra do Evangelho, então, o ódio se vence com o amor. Irmãos, e o amor, ele precisa ter paciência. O amor, ele precisa aprender a suportar. O amor, ele não arde em ciúmes. O amor, ele sofre todas as coisas. O amor, ele enfrenta pagando o mal com o bem. E a igreja do Senhor Jesus precisa agir dessa forma. Com os vizinhos, com a família, com aqueles que pisam no nosso calo, com aqueles que nos fazem maldade. Agora eu estou falando para vocês algo que é difícil. Porque diante de injustiças no nosso mundo, nossa tendência, pelo menos a minha tendência, é reagir na mesma medida ou numa medida maior. Como encontrar esse equilíbrio? Só pela graça de Jesus. Só se Cristo vive na sua vida, no seu coração, só se Ele transforma a sua vida, só se Ele de fato é o Senhor da sua vida, só se de fato Ele é o modelo pelo qual você busca, só se de fato Ele é o verdadeiro motivo da sua adoração. Essa é a segunda lição que nós aprendemos aqui. A terceira e última lição que nós aprendemos dessa situação que acabamos de meditar aqui, meus queridos irmãos,
é que abandonar a Jesus é um grande perigo para os seguidores que não estão atentos. Eu vou repetir. Abandonar a Jesus é um grande perigo para os seguidores que não estão atentos. Esse abandono, você viu, você já sabe que não foi uma deserção total e plena. Somente um, de fato, abandonou. Segundo as Escrituras, de fato, somente um não era deles, não era do meio deles. Os outros 11 sim, mas eles abandonaram Jesus naquele momento. Portanto, é possível que mesmo um discípulo genuíno, ele deixe Jesus na mão. Você já foi deixado na mão por alguém querido seu? São marcas que ficam no nosso coração, que dói muito. E que a nossa tendência humana, de justiceiros que nós somos, é de ter uma reação desproporcional. Mas aprendemos aqui, meus irmãos, e esse é um alerta para nós que queremos ser de fato seguidores de Jesus. O abandono ao Senhor é uma realidade para aqueles que não estão atentos. Irmãos, enquanto as circunstâncias são favoráveis, multidões seguiam a Jesus Cristo. Quando a oposição e as lutas se instalaram, repare bem na narrativa dos evangelhos. Nós temos 3 momentos na vida de Jesus. O primeiro, o início desconhecido. O segundo momento, ele era popular demais. E o terceiro momento, foi abandonado por tudo e por todos. Porque de fato ele esclarece, ele escancara. O que ele veio fazer aqui? Se a gente olhar para as igrejas de hoje, se a gente olhar para aqueles que marcam lá na fichinha, sabe, o censo do IBGE, você se declara o quê? Religioso? Eu sou evangélico. Muitos estão lá ticando, evangélico, evangélico, evangélico. Muitos nem entendem. Eu falei da faixinha Jesus 100%, isso não é um problema, isso não é um pecado. Mas alguns não sabem nem o que estão usando. Seja uma faixa, seja uma bolsa, seja uma camisa com fé, seja um linguajar, seja um louvor, seja o que for que você tenha nos seus lábios. Quando a oposição e as lutas se instalam, ou quando a oposição e as lutas se instalaram naquela situação, nenhum discípulo restou, meus irmãos, nenhum. Nem aquele jovem, que alguns acreditam que foi João Marcos, não sobrou ninguém. Qual é a solução? Como ser um discípulo de verdade? Como ser um discípulo que não envergonha o seu mestre? Como ser um discípulo de uma categoria que glorifica ao Senhor de forma constante? Não que hajam níveis e categorias de pessoas que são melhores do que as outras dentro da igreja, isso não existe. Mas eu tenho para mim que a dependência e submissão a Deus constante é uma necessidade para o discípulo que quer andar de acordo com a vontade de Deus. Essa dependência e essa submissão, ela é embasada com a consciência e a obediência das Escrituras. Um discípulo que não conhece a palavra de Deus, um discípulo que não medita, não bebe, não come da palavra de Deus diariamente, um discípulo que não está de joelhos na presença de Deus constantemente, ele pode estar no grupo daqueles que estão desatentos. E é muito fácil nós nos perdermos na vida que nós temos. São tantas demandas. Daqui a pouco você vai chegar em casa, tem filhos para pôr para dormir, tem janta para esquentar, tem a roupa para arrumar para o marido que vai sair trabalhar no outro dia. São tantas coisas, fora os problemas que nos assolam, que nos assaltam quando nós não estamos pensando. Uma pessoa que tem um problema de saúde que nós não sabíamos, uma notícia terrível de uma doença terminal de um querido nosso. Tantas coisas que nos assolam, nos assaltam constantemente, que nós voltamos naquela vida normal. E porque somos ocidentais, e porque somos influenciados pelos gregos especialmente, a filosofia grega ela tem essa tendência de separar a vida em caixinhas. E aí você vê isso muito nas orações dos adolescentes, pelo menos na época que eu era adolescente era assim. Senhor, me abençoa a minha vida material, a minha vida emocional, a minha vida profissional, se estiver trabalhando, a minha vida... Parece gatos, tem 7 vidas. E a gente faz essa separação, essa dicotomia. Uma coisa é eu lá na igreja, porque o Rodrigo está vendo o que eu estou fazendo, então eu tenho que ficar atento, né? Porque vai que ele fala para o meu pai que eu não estou lendo a Bíblia. Outra coisa é o que eu faço na escola. Outra coisa é o que eu faço. E aí acontece, a gente vai levando essa vida
E quando não tratamos do coração, você percebe, o primeiro grande teste é na faculdade. Porque aí na faculdade você é livre, entre aspas, você já se sente ao dono da sua própria vida, e aí você descobre o mundo. E aí você fala, agora eu vou conduzir a vida do meu jeito, não do jeito dos meus pais. E aí você cai num engano muito fácil, que alguns conseguem voltar, outros não voltam. E alguns só vão voltar no final da vida. E alguns ficam se enganando o resto da vida. Mas, irmãos, a dependência e a submissão a Deus significa que eu quero a vontade de Deus. A vontade de Deus é melhor, ainda que possa doer momentaneamente. Por que ela pode doer momentaneamente? Porque ela vai implicar em decisões sérias. Eu vou ter que abandonar algumas coisas. Eu vou ter que deixar de ter algumas coisas. Em alguns casos eu vou ter que ganhar menos. Em alguns casos eu vou ter que deixar emprego e procurar um outro emprego. Em alguns casos eu vou escolher não casar com pessoa X, porque aquela pessoa não tem um compromisso com Deus. E o meu casamento vai de mal a pior se eu casar com essa pessoa, que hoje é um príncipe encantado ou é uma princesa de Frozen. Eu vou ter que fazer uma escolha em ser um anônimo e não ser popular. São preços e custos que vêm no pacote de ser discípulo de Jesus. E é nessa hora que alguns desertam. É nessa hora que alguns abandonam. Mas os filhos de Deus, em algum momento, eles retornam. Alguns retornam baleados, com fraturas expostas, surrados pela vida, por pessoas. E nós estaremos lá. Nós vamos estender a mão sempre. Mas o problema é que algumas pessoas que ficam paraplégicas na fé não conseguem mais caminhar, não conseguem mais correr na vida cristã. E por mais que nós estejamos lá, estendendo a mão, elas têm que aguardar a volta do Senhor para ter a cura completa. Então você pode evitar isso. Você pode evitar sucumbir à tentação de abandonar o rei quando a conspiração chegar. Somente a submissão à vontade e palavra de Deus capacitam o cristão em dias de grande oposição. Não adianta ir para a filosofia, não adianta para a psicologia, não adianta para a sociologia, não adianta ir para a autoajuda, não adianta ir para a política, não adianta ir para lugar algum, por mais que faça parte da nossa vida em alguma medida, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu quero convidar você a orar. Nós vamos caminhar para o final dessa mensagem, porque semana que vem, você, se estiver aqui comigo, e eu convido você a estar comigo, ou pelo YouTube, ou aqui presencialmente, verá como Deus continua no controle, apesar de um julgamento ilegal. Pai, queremos colocar nas Tuas mãos nossas vidas, porque sabemos que pelo espelho dos discípulos nós também somos passíveis de queda, nós somos passíveis de abandonar o Senhor. Especialmente quando a nossa vontade choca com a Tua. Especialmente quando o Senhor diz não para algumas coisas. Ou especialmente quando nós temos que tomar algumas decisões que são difíceis, que fugiram dos nossos planos, dos nossos sonhos de consumo. Deus, nos ajuda a não sermos desertores na fé. Ainda que esses homens mais tarde aprenderam, Senhor, nos ajude a não ter a atitude de leviandade, de pensar só um pouquinho no pecado, depois eu volto. Só um pouquinho longe de Cristo, depois eu volto. Deus, nos livra desse perigo, porque vale a pena fazer Tua vontade, obedecer Tua palavra, abrindo mão das tentações deste mundo. Ajuda, Senhor, que nós tenhamos uma igreja saudável, uma igreja fiel, uma igreja bíblica, para que ela seja um luzeiro nesse mundo de trevas, ó Deus. Nós não queremos ser a melhor igreja, nós queremos ser uma simples igreja que possa trazer esperança para aqueles que realmente querem se aproximar de um Deus como o Senhor. Nos ajuda a sermos equilibrados, moderados, fiéis, dependentes, verdadeiros discípulos do Senhor. Transforma o nosso coração e a partir disso transforma o nosso lar, nossa vida conjugal, os nossos relacionamentos
paternos, trabalhistas, todas as áreas onde nós estamos inseridos pela soberania do Senhor, que possamos te glorificar e, sendo submissos à tua vontade, à tua palavra, lutarmos contra as oposições naturais que se levantam contra o teu povo, porque se levantaram contra o teu filho um dia. Mas porque ele venceu a morte, nós também podemos vencer. Na graça de Jesus oramos. Amém. Irmãos, domingo que vem nós continuaremos essa sequência em Marcos. Estamos caminhando para o final, não perca as próximas mensagens. Você pode assistir novamente no YouTube e também pode conversar conosco depois sobre algum tema, alguma dúvida que tenha ficado. Fique ligado nos nossos canais. Se você não faz parte do grupo do WhatsApp da nossa igreja, nós temos 2 grupos, aquele que você pode interagir à vontade, colocar os seus pedidos de oração, mandar o parabéns para quem faz aniversário, e aquele que só tem informações, onde você não tem condições de interagir, mas você recebe os avisos, o link para o culto. Se você ainda não faz parte, depois pode falar comigo, e a gente inclui você nesses grupos também. Essa semana nós vamos ter algumas atividades na Polícia Militar, levando a palavra de Deus. Esteja orando por isso, para que a palavra de Deus seja pregada, anunciada com toda a autoridade e chegue aos corações também naquele lugar aqui. Não se esqueça de orar pelas famílias da nossa igreja, não se esqueça de orar pela política do nosso país. Nós estamos prestes a eleger prefeitos e vereadores e nós precisamos de sabedoria, nós precisamos participar. O homem pode se levantar contra Deus, não cumprindo o seu papel de autoridade, mas nós temos a nossa responsabilidade e vamos depender do Senhor para isso. Vamos fazer o nosso papel. Que Deus te dê uma semana de bênção, se você seja um discípulo fiel, e fique agora com as últimas informações no nosso culto. Terminando aqui, a nossa orientação é que os últimos saiam por aqui.